Olá, meu nome é Lorena, sou estudante de Geografia da PUC Minas e vou apresentar sobre as categorias de análise geográfica. A apresentação será em tópicos nos quais abordarei sobre espaço, paisagem, território, região, lugar e considerações finais. O espaço pode ser entendido em duas perspectivas que interagem entre si continuamente: a configuração territorial ou espacial, onde se apresenta um conjunto dos elementos naturais, mais ou menos impactados pela ação antrópica, e a dinâmica social, que se refere às relações estabelecidas em determinado tempo e local. Assim, no que se refere à configuração espacial, podemos compreender como sendo os elementos naturais e artificiais, os quais estão organizados nos ambientes, como por exemplo plantações, bacias fluviais, aeroportos, barragens, ou seja, estão presentes nos ambientes, seja pela natureza ou através da ação do homem se relacionando com o meio. A paisagem é tudo o que vemos e que é passível de ser visto, não só pelo seu volume, mas também pelas cores, movimentos, sons. Essa explicação pode deixar uma pequena lacuna se não se levar em consideração as escalas. Perceba que existe uma diferença na vista de uma pessoa, por exemplo, num show, em que ela está nos fundos da pista, e a paisagem que é percebida por alguém que está no camarote. Então, utilizamos dos cinco sentidos para capturar a paisagem e fazemos sua descrição baseada no lugar em que estamos. Além disso, a paisagem pode ser natural ou artificial. Dizemos que paisagem artificial é aquela transformada pela ação humana e a paisagem natural é aquela que não foi modificada. Entretanto, é possível perceber que cada vez existem menos paisagens completamente naturais. E, mesmo em cachoeiras e lugares distantes das cidades, há algo da criação humana, como as pontes, estradas, pichações e outros. Pode-se dizer de maneira geral que o território é um espaço delimitado por uma fronteira, onde há o exercício de poder que governa o território. Suas fronteiras são no sentido de assegurar a soberania dos que ali vivem e dificultar a entrada de outros povos. Pode ser pensado também na internet, como suas redes sociais, onde você é o dono do perfil, compartilha o que deseja, exclui ou adiciona pessoas para se relacionar. Ao longo do tempo, o território deixou de se restringir apenas ao território de um país ou estado. Se pensarmos, por exemplo, no Mercosul, vemos que as fronteiras não são um grande empecilho para os povos que moram nos países que o compõem. Eles podem ir de um país ao outro sem maiores burocracias. Entretanto, ainda há o território de cada país, com suas leis e culturas, e também territórios de grupos organizados. Compreender uma região exige um conhecimento prévio sobre as especificidades da economia e das culturas na escala mundial e local. Além disso, é importante ressaltar as diferentes maneiras de um mesmo modo de produção nas diferentes regiões do planeta. No mundo com a globalização tão acelerada, muitas vezes tudo parece homogêneo. A rede é potencializada pela evolução da tecnologia. Assim, região pode ser entendida como um enfoque temático que classifica áreas distintas que têm elementos ou fatores em comum, passíveis de serem agrupados e classificados em conjunto. Por exemplo, as regiões geoeconômicas, onde o enfoque temático é utilizado à economia. O lugar está ligado ao sentimento despertado por um local, por exemplo, sua casa, seu bairro, sua escola. São lugares porque despertam um sentimento de familiaridade. Assim, podemos entender o lugar a partir das relações e ligações subjetivas possíveis entre o sujeito e o espaço, sendo o lugar a porção do espaço apropriável para a vida. Utilizamos lugar para nos referirmos a tudo, mas o sentimento que está atribuído também é importante. Não necessariamente precisa de ser sempre positivo. Pode ser também um sentimento ruim, como, por exemplo, um lugar onde você foi assaltado, uma rua escura onde você acha muito estranha e não gosta de passar, assim como uma praça onde costumava ir com seus colegas, que te desperta um sentimento bom. Concluindo, as categorias estudadas podem ser incorporadas para fins de diversas análises, como fenômenos de segregação socioespacial, modificações realizadas pela ação antrópica, também para análise regional e de processos econômicos, dentre outras, mediante o entendimento mais amplo dos conceitos. Assim, é importante para que você procure fazer conexões entre as categorias e as localidades que você conhece. Até a próxima!